acredito que agora tá na reta final de verdade. Gente, oi, tudo bem? Nona aula. Aula de verbos, gente, da nossa linguagem sem medo. Mais uma vez, eu aqui com vocês, professora Paula. Hoje falaremos de algo extremamente importante, que é o grande amor da vida de vocês. Verbo. A palavra verbo é o grande amor da vida de vocês. Ao falar de gramática. I love you, verbo. Amor, I love you. Amor, I love you. Vamos lá, gente. Aulinha de verbo simples, tranquila, fácil entendimento. Verbo pra gente é muito significativo, porque tudo vai girar em torno do verbo. Não tem jeito. Seja morfologicamente, sintaticamente, dentro da semântica. Tudo vai girar em torno do verbo. Portanto, pay attention to the teacher. Vamos lá. O que são verbos, galera? Verbos são palavras que podem indicar o quê? Ação, estado, fenômenos da natureza, ocorrência, desejos, entre outras coisas. Verbo, então, é o ser humano, né? Porque o ser humano é movido a verbo. Presta atenção. Eu acordo às 5:30 da manhã. Acordar é um verbo. Começo a aula às 7. Começo, verbo começar. Vou até ao 12:30. Vou, outro verbo. Volto às 13 horas. Voltei para dar aula. Parei às 18:30. Parei. Às 19:10, eu começo a minha aula na fase. Eu começo. Eu paro às 22:40. Eu paro de parar. Entende? O ser humano está movido a verbo. Eu almoço aos sábados. Almoçar. Eu tomo banho. Eu durmo. Às vezes, ultimamente não está dando tempo de dormir, gente, está difícil. Entendem como o ser humano é movido a verbo? Presta atenção, os verbos, então, eles são formados a partir do radical e da desinência verbal. O que é isso? Radical, normalmente, é a palavra, né, o verbo, e ele vai parar ali numa consoante. Por que numa consoante? Porque a desinência verbal carrega, então, a finalização dessa palavra. Dessa forma, a gente pode ver se faz parte do ar, ir e or. Trabalhar, trabalhar. Eu corto ar. Já sei que ele vai pertencer à conjugação ar. Depois, dormir. Eu paro no dorm. O ir é minha desinência verbal. Ficou fácil assim, hein? Quais são as flexões de tempo do verbo? Tenho pretérito e futuro, além do presente, né? Pretérito perfeito, pretérito imperfeito, mais perfeito, futuro do presente, futuro do pretérito, tá? Eu coloquei alguns exemplos para vocês, só para vocês verem. Ele leu o livro, é perfeito. Porque a ação aconteceu e finalizou. Tudo bem? É mais ou menos essa dica que eu dou para vocês. Quais são as flexões de modo do verbo? Indicativo, subjuntivo e imperativo. O indicativo é a ação ou estado, né?
O subjuntivo sempre vai trazer a ideia do hipotético, do talvez, e se, quem sabe, caso. E o imperativo é a ordem, faça, compre, tá bom? Número e pessoa, nós temos primeira, segunda e terceira pessoa, seja plural ou singular, tá? Primeira pessoa do singular, eu, tu, ele, e do plural, nós, vós, eles. A flexão da voz. Na voz ativa, a ação, ela sempre é praticada pelo sujeito, tá? Eu sou o sujeito, eu faço a ação. O foco vai ser em mim. Eu copiei a matéria. Eu realizei a ação, certo? Isso é uma voz ativa. A voz passiva, eu sofro a ação. O foco maior está na ação e não no sujeito, tá? Para isso, a gente vai contar com o uso de verbos auxiliares na questão da voz analítica. Por exemplo, a matéria foi copiada por mim. Olha só, a matéria foi copiada, então eu sofri ação, eu não realizei a ação, certo? E a voz passiva sintética ou pronominal é quando a gente usa a partícula ser, tá? Vende-se casas, aluga-se prédio, precisa-se de alguém, tá? E, além disso, a voz reflexiva, que a ação ela é sofrida, ela é praticada pelos sujeitos. Os dois fazem a mesma função. Ele se machucou. Eu me cortei. Tá bom? As formas nominais dos verbos, a gente tem essas formas para indicar infinitivo, gerúndio e particípio. Forma nominal do infinitivo, ar, ir, or, né? Comer é importante, beber água é fundamental, andar faz bem à saúde, dormir é gostoso. Nossa, e como, né, gente? Tô precisando. No gerúndio, ele vai possuir o valor de um advérbio ou adjetivo, mas diquinha da titia da gramática. Sempre acaba com ando, endo, indo, on, tá? Como assim? Os dois meninos brigando eram irmãos. Estou comendo sucrilhos. Ela estava compondo uma música, certo? E o particípio que vai possuir o valor de adjetivo, que é o nosso famoso ada, eda, tá? Ela estava apaixonada por você. Particípio. Tudo bem? Conjugação verbal, nós temos os verbos regulares, que é quando não sofre alteração no radical do verbo. Por exemplo, eu trabalho, tu trabalhas, ele trabalha, nós trabalhamos, vós trabalhais, eles trabalham. Vejam que o trabalhe não muda. São verbo regular, porque ele não vai mudar. Agora, o verbo irregular, ele pode mudar, sim, quando ele é conjugado. Por exemplo, eu digo, tu digas, ele diz. Nós dizemos. Veja que o verbo dizer é irregular. Eu sinto, tu sentes, ele sente. Muda, tá? Os defectivos, os verbos não podem ser conjugados em todas as pessoas. Por exemplo, o verbo falir. Tente conjugar em todas as pessoas para você ver. E os abundantes apresentam mais de uma forma equivalente, extinguido ou extinto no irregular, porém os dois estão corretos, certo? Verbo, gente, não tem muito o que dizer.
Verbo é simples, apenas lembrem-se das conjugações, dos tempos, do modo, que fica tudo mais fácil, tá bom? Fiquem com Deus. Próxima aula a gente encerra morfologia. Beijos!